Quando você encontra um cuiabano antigo falando "Odie é dia", as pessoas pensam que ele está falando errado. E "Odie" é em latim, "Odie" é Christus natus est, é latim. Então, toda vez que eu pesquisei essa cultura maravilhosa, eu vi que o povo antigo, eles não falavam errado. Nós é que mudamos a língua portuguesa. Então, quando você encontra um cuiabano falando que está com dor de estômago, é porque não era estômago, era estômago mesmo. Então vamos a levantar, vamos a limpar, vamos a assentar. Todos esses As existiam na nossa língua, dos mais puros, que falavam Luzia de Camões, você vê. Então quando você encontra o cuiabano falar que eu vou lá, depende do fortuna, e não é dinheiro, fortuna era sorte. Então você vê que essas palavras todas ficaram preservadas por esse povo, para mim, que é um povo assim de preservar a cultura. Por isso que a viola ficou aqui, mantida, quando ela desapareceu do resto do planeta, vamos dizer assim, né?